Olá, amada igreja, bom dia. Estamos mais iniciando mais uma escola bíblica dominical e um novo trimestre. E esse trimestre nós vamos estudar a doutrina bíblica da oração. Essa é a revista do novo trimestre e é o que nós vamos estar estudando nos próximos 3 meses, a doutrina bíblica da oração. E a lição de hoje, a primeira lição, tem como texto áureo Marcos, capítulo 1, versículo 35. E nós vamos longe, nós vamos agora bem longe para ler, para ouvir a leitura do texto áureo. Nós vamos agora lá em Portugal, com a nossa irmã Daiane, que está estudando lá em Portugal, fazendo seu mestrado. E nós vamos agora lá em Portugal para ouvir a irmã Daiane ler o texto áureo. Irmã Daiane, por favor. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus se levantou e saiu de casa para o deserto, e ali ele ficou orando. Marcos 1, versículo 35. Muito obrigado, irmã Daiane, pela sua colaboração na nossa escola bíblica dominical. Espero que Deus continue lhe abençoando e a senhora volte logo, porque nós todos estamos com saudade. Todos nós estamos com saudade, muita saudade de você, Daiane. Meus irmãos, os irmãos viram aí que Cristo, como está descrito no próprio texto, Cristo realmente não parava de ler. Mas e o que é oração? O que é oração? E eu gostaria de ouvir a resposta para essa pergunta, o que é oração, do pastor Gilson. Pastor Gilson, o que é oração? Por favor. Paz, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus abençoe, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos direto ao assunto, porque nosso tempo é curtinho, Gilson nos dá 5, 6 minutos, né? O que é oração, né? O texto de Marcos, que os irmãos já leram em casa na sua revista, diz aqui no versículo 35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Essa expressão aqui em Marcos é uma expressão comum na vida de Jesus, porque Jesus era um homem de oração. E essa pergunta, né, sobre o que é oração, a gente poderia responder de maneira bem simples. Orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus. Mas eu diria também que a oração, além de falar com Deus, é ouvir a Deus, é ter comunhão com Ele para ouvir sua doce e suave voz sussurrando ao nosso coração. Eu gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, dizer que, na verdade, a oração ela é resultado da nossa comunhão com Deus. A comunhão que a gente já tem no dia a dia, de vida devocional, de leitura da Bíblia, de estudo, de vida religiosa, piedosa, dedicada ao Senhor, né? Então é resultado da nossa comunhão com Deus. Entretanto, também a oração, ela gera comunhão. Na verdade, é uma via de mão dupla, eu entendo dessa forma. Então, a comunhão gera oração e a oração gera comunhão. E outra coisa importante que eu quero falar sobre oração é que Deus não precisa da nossa oração. Deus não depende da nossa oração para nada. Ele é Deus independente da gente orar ou não. Quem é que precisa da oração então? Nós é que precisamos orar. Nós é que necessitamos orar. Aliás, eu diria até que orar é vital para o cristão. O cristão que não ora é um cristão deficiente nas suas vitaminas necessárias para a vida. Assim como a gente come, bebe e dorme e faz parte da alimentação do corpo, precisamos alimentar o nosso espírito com a oração. Então é vital, não tem como viver sem orar. A oração faz parte do ministério de Jesus. O tempo todo a gente vai ver que Jesus ele está sempre separando um tempo para orar. E uma das coisas que eu observo na vida de Jesus sobre a oração é que ele, além de ter nos ensinado uma oração que nos ensina a orar, né? Ele nos deu uma oração, que é a oração do Pai Nosso, é a oração que ensina a orar. Ele também nos ensina a orar por meio da sua vida,
por meio das suas práticas. Jesus tinha um local específico onde ele gostava de orar. Ele ia sempre ao Getsêmani, um jardim onde ele tinha o seu momento de comunhão com o Senhor. E todos os momentos da vida de Jesus, a gente tem diversos exemplos nas Escrituras Sagradas, no momento do batismo, antes de escolher os apóstolos, na ressurreição de Lázaro, enfim, a oração sacerdotal, que Jesus ora por nós, ora pela igreja, ora por aqueles que iriam lhe seguir, né, no futuro. E um lugar bem peculiar que Jesus orou. Jesus orou na cruz do Calvário. Mesmo na hora da sua morte, na angústia da morte, Jesus conseguiu ter forças para orar, para interceder por nós. Quando ele pede, né, ao Pai que perdoe aqueles que estão fazendo aquilo com ele, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Ou quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ou quando ele diz, Pai, está consumado. Enfim, a oração sempre fez parte da vida de Jesus. Enfim, meu irmão, nós precisamos entender que orar é necessário. Orar é vital para nós. Como cristãos, nós precisamos orar o tempo todo. Orar quando a gente tiver um problema, aliás, isso é mais fácil, com qualquer probleminha que a gente enfrente na vida, a primeira coisa que a gente faz é orar, é buscar a presença do Senhor, é pedir um irmão para orar. Mas nós precisamos entender que a oração, ela tem que ser todo o tempo, nem só quando surge um problema, nem só quando precisamos tomar uma decisão importante. A oração, ela tem que ser por prazer de estar na presença de Deus. Simplesmente pela alegria de estar na presença de Deus. E uma coisa importante, nós precisamos exercer o nosso livre sacerdócio, em que nós oramos uns pelos outros o tempo todo o tempo. Espero ter contribuído, né? O tempo é curto, não dá para a gente desenvolver muito, mas espero ter contribuído e os demais tópicos poderão completar. Obrigado, pastor Gilson, por sua participação. Obrigado por estar sempre aqui nos ajudando na nossa Escola Bíblica Dominical. Bem, irmãos, agora nós já sabemos o que é oração. Agora, eu gostaria de saber também o que não é oração. O que não é oração? Tem muita coisa por aí que não é oração. E para responder essa pergunta, eu convido o professor Jorge Evandro para nos dar essa resposta do que não é oração. Professor Jorge Evandro, a palavra é sua. Graça e paz, amados irmãos. Mais um domingo onde estaremos estudando aqui a palavra de Deus na EBD. A lição de hoje é o que é oração. Mas nós vamos estudar agora 3 pontos sobre o que não é a oração. Primeiro ponto, oração não é uma opção na vida do crente. Oração não é uma espécie de equipamento que colocamos em um determinado lugar da casa e ligamos quando queremos usá-lo e desligando quando não é mais necessário. Oração não é um instrumento para usarmos apenas quando achamos que precisamos dela. Não. Precisamos ter o convívio com Deus através da oração. Como diz Paulo em 2 Timóteo 1,3, orando sem cessar. Os dias são maus, queridos, portanto devemos orar sem cessar. O segundo ponto, oração bíblica não é um ritual religioso baseado em tradições humanas. Não é oração bíblica aquela que é dirigida a intermediários como santos e santas, por mais exemplares que tenham sido a vida dessas pessoas. Quando alguém, diante de uma imagem de um santo, dirige o seu pensamento a ele, achando que o santo está ouvindo, está tratando este santo como se ele fosse onisciente, conhecedor dos seus pensamentos. Nós sabemos que só Deus tem o atributo da onisciência. Quando alguém se dirige a um santo em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília, na Europa, na África, em qualquer lugar do mundo, achando que ali o santo o está ouvindo, está atribuindo a esta pessoa, chamada de santo, que morreu, né, a capacidade de onipresença,
de estar em todos os lugares. Isso também afronta a Deus, pois sabemos que só Deus é onipresente. Quando uma pessoa dirige os seus diferentes pedidos, anseios, necessidades a um santo, também está ferindo a Deus, ferindo esse atributo de Deus da onipotência. Só Deus pode realizar os nossos pedidos. Só Deus é onipotente. Essas práticas afrontam a Deus porque elevam seres humanos ditos santos à categoria de Deus onisciente, onipresente e onipotente. Outro fato, a oração bíblica não é efetivada através de vãs repetições, como disse o próprio Jesus. Nenhuma dessas práticas são bíblicas. Nenhuma dessas práticas são capazes de colocar Deus em ação. Pelo contrário, são práticas condenáveis, pois sabemos que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e que toda oração ao Deus eterno deve ser feita somente através do nome de Jesus. Ponto número 3. Orar não é um meio para se fazer um negócio com Deus. Muitos têm usado a oração como um meio para fazer barganha e negócios com Deus. Chegam ao ponto de determinar que Deus faça isso ou aquilo. Usam o Antigo Testamento fora do contexto e deturpam a sua mensagem, às vezes involuntariamente, mas muitas vezes de forma proposital e enganosa. A oração da Igreja de Cristo não pode estar fundamentada nos princípios da lei da antiga aliança do Antigo Testamento. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, temos a nova aliança. É verdade que o relacionamento de Deus com a nação de Israel no Antigo Testamento era de caráter retributivo. Este relacionamento era fruto de um pacto entre Deus e Israel e estava escrito na antiga aliança, no Deuteronômio, por exemplo. Deus, na antiga aliança, promete aos israelitas uma terra e bênçãos na terra. Bens materiais, saúde inabalável, vitória sobre os inimigos, proteção contra as pragas, proteção contra desastres naturais, grande fertilidade e saúde para as pessoas e para os animais. Tudo isso condicionado à prática da lei contida na antiga aliança. Leiam depois os capítulos 27, 28, 29 e 30 de Deuteronômio. Israel, no Antigo Testamento, era uma oração que orava, e orava muito. Muitas orações dos salmistas, por exemplo, são baseadas nesta realidade retributiva e nas promessas de Deus da antiga aliança. A antiga aliança da lei do Sinai passou e foi substituída por Jesus com a nova aliança. Hebreus 8,13 diz: Deus fala dessas novas promessas feitas por Jesus, desta nova aliança feita por Jesus, como tomando o lugar da antiga. Porque esta, agora, a antiga, é antiquada e foi posta de lado para sempre. Hebreus 8,13. Devido aos novos ensinamentos de Jesus, logo os discípulos perceberam que não podiam mais orar a Deus baseado nos princípios da antiga aliança da lei. Então o que eles fizeram? A reação deles foi imediata. Eles procuram Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Portanto, o conteúdo da oração da Igreja de Cristo não deve se fundamentar nas promessas retributivas da antiga aliança da lei, mas nos princípios da nova aliança que Jesus firmou com seu sangue. O sangue da nova aliança que foi derramado por nós. Que Deus nos ilumine a entender a sua palavra. Amém. Muito obrigado, professor Jorge Evandro, por sua participação. Irmãos,
nós já ouvimos o que é oração, ouvimos o que não é oração. Agora, antes de nós pularmos para o próximo tópico, eu gostaria de ouvir a irmã Nalva contar-nos algumas experiências sobre o resultado de oração na sua vida. Irmã Nalva. Bom dia, irmãos. Quanta saudade. Mas nós temos certeza que nós iremos voltar mais fortes e mais comprometidos com a obra do Senhor. Quanta saudade da nossa escola bíblica dominical. Nós estávamos conversando e compartilhando as coisas que aconteceram na semana. Mas Deus está no controle da nossa vida. E eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência de como Deus cuida de nós. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós oramos bastante, mas sempre precisa mais. Às vezes esquecemos, damos preguiça, mas o nosso trabalho de capelania exige de nós muita oração. Uma certa vez eu fui terminando o trabalho no presídio, e um interno me pediu para orar por ele. E nós saímos para orar, o grupo. Eu nem pensei o perigo que nós estávamos correndo. Mas como nós estávamos ali debaixo de oração, chegamos naquela sala, tinha uns 4 homens, e ele disse que estava sentindo muita dor de cabeça, pediu para orar. Nós demos as mãos e eu pedi a uma irmã para orar, mas eu senti o desejo de não fechar os olhos. E eu comecei a orar, mas eu notei que aquela pessoa estava muito nervosa e me olhava e não fechava os olhos. A irmã terminou a oração, porque nós já sabemos que lá o nosso praxe é orar rápido, não pode ser oração demorada. E saímos, quando fomos saindo, aquele homem me acompanhou e ele colocou a mão no meu ombro e ele disse: olha, você é uma mulher de sorte. Eu disse para ele: não, eu não sou mulher de sorte, eu sou uma mulher de Deus. Mas não entendi aquilo, saí e eu vim para casa pensando, comentando com as meninas. Chegando aqui em casa, no Jornal Nacional, eu vi que ele, aquele mesmo homem, chamou uma enfermeira, se queixou de dor e ele pegou ela como refém. E aí, irmã, que nós vemos o cuidado de Deus e a necessidade que nós temos de estar sempre em oração. E se nós formos contar as experiências daquele presídio, são muitas, nós passamos diversas dificuldades ali dentro. Uma certa vez também estamos com a irmã Mabe, a saudosa irmã Mabe, e nós pegamos um táxi, e esse táxi, quem dirigia ele era Peixe Frito, aquele restaurante que estava sendo muito procurado pela polícia. E nós estávamos cheios de pacote e viemos com ele. Quando nós chegamos perto do presídio, tem uma ladeirinha na mata escura, e quando eu olhei, no banco tinha um jornal aberto, e eu olhei o jornal e eu vi que aquele homem era o mesmo do jornal, e estava escrito: polícia caça Peixe Frito. Não podia dizer nada a Mabe, e eu fiquei ali orando, pedindo a Deus o que é que a gente ia fazer. Mas na minha frente eu avistei os 4 policiais. Quando ele avistou também, ele parou o táxi e ele disse: olha, daqui eu não passo. E Mabe, com aquele jeitinho dela, disse: ô meu filho, mas a gente está carregada, bota a gente mais na frente. Ele disse: eu já disse que eu não passo daqui. Se vocês não saltar, eu jogo vocês embaixo. E nós saltamos, ele nem cobrou a corrida, pegamos os pacotes, ele ainda jogou umas caixas no chão, pegamos os pacotes e subimos, e o policial de lá viu aquele táxi parado e veio se dirigindo para cá. Mas ele arrastou o carro, deu uma volta e saiu com toda a velocidade. E aquele policial perguntou: o que foi? Aí nós contamos. Ele disse assim: era Peixe Frito. Aquele era Peixe Frito. Aí eu disse para ele: era. Eu estava tremendo se era, porque eu vi o jornal no banco junto de mim. E ele disse: vocês são corajosos. Eu disse: não é. Aí Mabe, não é coragem, é a necessidade, e nós sabemos quem é que está no controle da nossa vida. E nós somos o presídio. Então, irmãos, a necessidade que nós temos de orar é muita, porque nós não sabemos, mas Deus cuida da gente. Quando nós estamos em paz com Ele, Ele cuida de nós. Quero dizer para vocês que estamos com muita saudade e vamos voltar melhor, tenho certeza. Nós vamos voltar com mais compromisso, orando mais e valorizando mais os nossos irmãos, que às vezes a gente passa e nem liga naquela ânsia de muita coisa. E nós vamos valorizar mais os nossos irmãos, vamos orar mais, porque essa quarentena nos ensinou a necessidade que nós temos de estar mais em paz com Deus. Que Deus nos abençoe
e fique com Deus em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Nalva, por sua participação também aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a irmã e a toda a sua família. Meus irmãos, nós já vimos o que é oração, o que não é oração. E agora eu convido um outro professor para nos falar o seguinte: o que é que acontece com o crente que não ora? Olha, isso é importante. O que é que acontece com o crente que não ora? E eu convido o pastor João Paulo para nos falar sobre isso. Conversando, falando com a nossa querida Igreja Batista Sião, nesta IBD, início de trimestre, e que tema tão sugestivo está sendo proposto com relação à oração. E falando em tema proposto, nos coube falar sobre o que acontece com o crente que não ora. A oração é um diálogo que você tem com Deus, uma conversa que você tem com Deus. Quando você fala, e depois você escuta Deus falando. Só que esse escutar Deus falando necessariamente não é imediato. E tem muitas pessoas que acreditam que é de imediato. Às vezes nós oramos e leva um tempo para a resposta chegar. Mas eu garanto a você que a resposta chega. Mas o que acontece com o crente que não ora? E o crente que não ora tem algumas coisas que é muito interessante que começa a acontecer. A primeira coisa que eu vejo é que ele deixa de ouvir Deus falando. Mesmo que esta resposta leve um tempo para chegar. Mas ela vai chegar. Mesmo que seja de forma diferente daquilo que você pediu, daquilo que você esperava. Mas ela chega. E o crente, quando ele deixa de ter a conversa com Deus, quando ele deixa de conversar com Deus, ele deixa de ouvir o seu Criador falando. Então, se você não quer deixar de ouvir a Deus falar, não deixe de orar. A segunda coisa é que a vida ela se torna facilmente dificultosa. Porque você já não ouve o que Deus está lhe dizendo. Você já não consegue escutar o que Deus está falando. Então, as dificuldades começam a surgir. O que fazer? Para onde ir? Qual a melhor forma, qual a melhor maneira a prosseguir nesta situação? Se você não ouve a Deus, você não sabe, você já não tem como tomar a decisão correta, porque o seu Criador não está lhe direcionando. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não deixe de orar, porque com certeza, quando você deixa de orar, a vida se torna muito mais dificultosa. A terceira coisa é que o crente que deixa de orar, ele passa a ter a ilusão, veja bem, ilusão de ter o controle da vida, da sua vida. E nós não temos o controle das nossas vidas. O ser humano não tem controle sobre a sua vida. Deus, na sua palavra, vai dizer que nós não podemos nem sequer controlar um fio de cabelo, se ele vai ficar branco, se ele vai continuar preto, se ele vai continuar amarelo. Você não tem esse controle, quanto mais o controle da vida. E outra coisa interessante, falando ainda com relação à vida. O homem, quando foi criado, ele era apenas um boneco de barro. E para que ele se tornasse alma vivente, para que ele se tornasse um ser vivente, foi necessário que Deus soprasse em suas narinas. Veja que nem para que o homem se tornasse ser vivo, era de si mesmo, foi necessário Deus fazer. O último ponto, passa a tomar decisões precipitadas. Porque o único que tem a decisão correta é Deus. E ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu sei que você sempre quer tomar as melhores decisões. Eu sei que o Filho do Deus vivo
sempre deseja acertar. Então não deixe de orar, porque quando você deixa de orar, tenha certeza que as decisões não serão as melhores. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Um forte abraço para todos da nossa amada Igreja Batista Sião. Fica com Deus. Muito obrigado, irmão João Paulo, por sua participação. E agora nós vamos para um outro professor que eu gostaria que desse um seu testemunho da importância da oração, o que a oração já fez em sua vida. Eu gostaria de ouvir o irmão Bebeto. Bom dia, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os meus irmãos. Nesse trimestre estudaremos sobre oração. Oração. O que é oração? Oração é uma súplica, é um clamor. Oração é a conversa com Deus. Oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Porque nós falamos e temos do outro lado alguém que nos ouve. E nos ouve com muita atenção. Portanto, nós temos exemplos diversos na Bíblia de oração. Tem orações que são ouvidas e atendidas. Tem orações que são ouvidas, mas não atendidas segundo a nossa vontade. Às vezes nos frustra, mas é para o nosso próprio bem. Temos exemplos diversos de oração na Bíblia. Aqui, em Filipenses 4:6, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Em Mateus 6, 7 e 8 diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Imaginem, antes de nós pedirmos, Deus sabe perfeitamente aquilo que nós necessitamos. Em Isaías 65, 24, diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Mesmo antes de nós falarmos, Deus já está nos ouvindo. O apóstolo Paulo pede a Jesus que tire dele o espinho da carne. E a resposta de Jesus: a minha graça te basta. O próprio Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Agindo ali literalmente como homem. Tem momentos que nós pensamos ou achamos que Deus nos desamparou, mas Ele nunca não nos desamparam. O próprio Jesus também diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. Nas nossas vidas, passamos por momentos parecidos. Quando eu tinha há 10 anos atrás, eu e a minha esposa resolvemos comprar um imóvel. E compramos um apartamento, demos uma entrada e 40% do valor nós financiamos pela Caixa. Financiamos em 27 anos. Ora, eu tinha 55, com 27 eu iria pagar até os 82 anos. E eu dizia: Senhor, eu não vou viver minha vida toda para pagar o imóvel. Eu pretendo pagar esse imóvel quando eu tiver 65, no máximo 67 anos. E junto com minha esposa nós trabalhamos, juntamos nossas economias. Quando chegava no fim do ano, nós dávamos o nosso 13º, as nossas férias, amortizávamos e foi baixando.
Minha esposa tinha um fundo de garantia, mas a Caixa não aceitou porque eu tinha um outro imóvel em meu nome. Mas ela insistiu com a Caixa terminou aceitando e nós quase que quitamos o imóvel. Um ano depois estávamos com o imóvel quitado, eu tinha 65 anos. Deus honrou o nosso esforço, atendeu o nosso pedido, mas foi de acordo com a vontade dele. Não foi só a nossa expectativa. Deus nos deu os meios, nos deu os recursos, nos deu sabedoria para que nós administrássemos as nossas finanças de maneira tal que tivéssemos o nosso imóvel quitado. Quando eu fiz minha cirurgia, eu clamava a Deus, eu achava que estava sendo desamparado, dado ao sofrimento que eu levei ali 3 meses de dores. Mas Deus estava preparando, fazendo com que a prótese que eu coloquei no joelho juntasse com o osso e após 3 meses, já fez agora no mês de junho, 6 anos, eu nunca mais senti dores. Mas tem momentos que Deus, a nossa expectativa não é atendida. No dia 1º de dezembro, meu irmão sofreu um AVC. No dia 14, ele estava ainda ali em coma, e eu visitando. Cheguei e pedi para ele que abrisse o olho, e ele abriu o olho, saiu do coma. Eu pedi a ele que piscasse o olho, se ele recebia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele piscou o olho, pedi que repetisse, ele repetiu. E eu saí dali cheio de expectativa, achando que meu irmão ia levantar. No dia seguinte ele já não se mexia. Isso foi uma sexta, no sábado ele não se mexia mais, no domingo à noite ele faleceu. Não foi a expectativa que eu criei dentro de mim, achando que meu irmão estaria curado, não foi essa a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que tomar para si o meu irmão. Como se não bastasse, 7 dias depois, reunidos aqui em nossa casa, na véspera do Natal, no momento da ceia, a minha irmã, uma das mais novas, teve uma síndrome respiratória aguda e morreu em 20 minutos. 15 para as 12, a minha irmã começou a passar mal. 12 horas e 7 minutos foi dado como falecida. Então são momentos na vida da gente e eu pedia tanto a Deus, Senhor, preserve a vida de minha irmã, porque perdemos meu irmão tem pouco tempo. A família não vai resistir à perda de duas pessoas tão amadas em tão pouco tempo, e eu achava que Deus não ia permitir que a minha irmã partisse. Mas aprove a Deus de tomar a minha irmã para si. Portanto, meus irmãos, nem sempre a nossa oração é respondida de acordo com a nossa expectativa. A nossa oração, a resposta vem de acordo com a vontade soberana e absoluta do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E sempre que a resposta vem de Deus, é a melhor resposta para as nossas vidas. Hoje, com esse coronavírus, eu fico a pensar, a minha irmã era asmática, o meu irmão já envelhecido, quanto eles estariam sofrendo, assustados com esse coronavírus. Eles não passaram por essa pandemia. Deus o levou antes. Por quê? Para quê? Eu não sei. Não sei. Só depende da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana e se cumpre na nossa vida, quer você goste ou não. No momento você fica triste, mas depois você vai vendo que Deus foi à sua frente. Ora, com essa perda tão difícil que foi dos meus 2 irmãos, o Espírito Santo de Deus confortou a família de maneira tal que hoje, quando nos juntamos para falar de nossa irmã, quando choramos, mas é um choro por ter minha irmã 56 anos ao nosso lado e meu irmão por 71. Portanto, meus irmãos, devemos orar, como diz o apóstolo Paulo, sem cessar. Não devemos desfalecer. Sempre em oração, porque a oração é o nosso contato direto com Deus. Aqui em Romanos 8, 26 e 27, o escritor diz, o apóstolo Paulo diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos queridos, nesse trimestre, falaremos sobre oração. Estudaremos sobre oração. Que nos preparemos para aprender mais, cada vez mais, sobre o que é que Deus quer das nossas vidas através da oração. Porque é com a oração que nós falamos com o Pai. Tenham todos um bom dia e nos preparemos para o culto que se segue. Muito obrigado, irmão Bebeto. Muito obrigado mesmo. Agora, irmãos, para finalizar, o grupo Vencedores por Cristo tem uma canção que é bem assim, que eu tenho certeza que todo mundo já cantou na igreja. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida vem viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério da alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unirmos aqui em oração. Irmãos, o que o autor diz é o seguinte: é para que a nossa oração tenha como objetivo criar espaço para Deus em nós. Vamos precisar aprender a passar tempo com Ele. E para nós aprendermos a passar tempo com Ele é através da oração. E olha o que é que ele diz no final. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. O nosso Senhor Jesus não ensina que Deus quer acrescentar recompensas em nossa vida, irmãos. Mas para isso, precisamos orar, abrir espaço para Deus. Assim Deus poderá acrescentar em nós tudo o que precisamos. Como é que nós vamos ter esse diálogo com Deus? É através da oração. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe nesse domingo maravilhoso e nos dê uma boa semana. Um grande abraço a todos. Até a próxima.